Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, chegando aí a 20 anos, de existência do nosso Economia e Desenvolvimento, que começou lá no começo dos anos 2000 como contraponto, e depois veio evoluindo e tal. Hoje temos um programa consolidado no mercado televisivo do Rio Grande do Sul. Vilmar Govinatsky, as coisas, estamos no mês de junho, daqui a pouquinho é metade de junho, o sexto mês do ano e tal, as coisas começam a se definir, a Covid-19 começou também a já ter um tratamento diferente, as coisas começam a mudar. E aí? E mudar para melhor. Que bom, né? É o que a gente espera e que Deus nos ajude. Embora o inverno esteja chegando, mas nós estamos vendo uma regressão. Nós estamos vendo uma estabilidade e uma regressão. Acredito que daqui para frente nós teremos realmente uma evolução positiva. No Rio Grande do Sul, e é bom que se destaque isso aí, nós entrevistamos várias vezes o deputado Osmar Terra e ele havia previsto isso, que o pico daria no mês de fim de maio, por aí, e em junho já começaria a ter uma estabilidade para uma queda, nos indicadores do Covid na região sul do Brasil. Está acontecendo, e principalmente no Rio Grande do Sul. Por várias razões, né, Vilmar? Nós temos conversado sobre isso, né? Nós temos aqui nós gaúchos somos muito resistentes a variações de clima, que enfrentamos tempestades, temperaturas abaixo de 0 graus, temperaturas acima de 40 graus. E isso é importante, né? Eu acho que nós criamos anticorpos desde criança, né? Desde criança, principalmente a gente que veio do interior, quebrando geada, como se falava, né? Lá nos campos, branquinhos de geada. Camaquã, Uruguaiana, Camaquã também, o Cristiano, não é? E isso aí realmente nos temperou melhor, não resta dúvida nenhuma. Nós temos uma resistência, por exemplo, a questões respiratórias. É óbvio que a nossa resistência para os problemas respiratórios é maior do que dos climas lá quentes, que não tem absolutamente nenhuma situação de ataque aos pulmões. Nós não queremos desmerecer as estratégias que as autoridades adotaram aqui no Rio Grande do Sul, mas, na verdade, este componente é importante. Quer dizer, Santa Catarina, a cidade de Curitiba, para vocês terem uma ideia, ela não fechou comércio, ela não fechou nada, essas atividades se mantiveram, e, portanto, eles têm índices até menores do que nós. Então, de qualquer maneira, vamos torcer para que isso se consolide, né? E tenhamos, assim, muitas lições a partir desta crise sanitária que atingiu o mundo todo. Só esperamos agora que, depois de passar isto, né, eu digo assim, A, C e DC. A humanidade era dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Agora será antes do coronavírus e depois do coronavírus. Que depois do coronavírus nós tenhamos lições a serem apreendidas. Do ponto de vista comportamental, nós temos que ter uma nova atitude do ponto de vista higiênico nas nossas ações. Por exemplo, assim, outro dia minha filha estava conversando comigo e ela disse uma coisa interessante, disse: papai, a gente vai no supermercado, às vezes pega a mão no carrinho aqui, então pega uma coisinha para comer e coloca na boca. Quer dizer, então são atitudes antissanitárias que podem trazer doenças, vírus, bactérias e tal. Então eu acho que isso aí vai mudar muito o nosso comportamento, né, Vilmar? Vai mudar muito, sim. A higiene é acima de tudo. A própria medicina, o médico que no passado, outrora muito distante, ele começou a ter cuidados de higiene, os pacientes dele não iam a óbito com o número que iam dos demais hospitais, dos demais médicos. Por quê? Porque ele começou a tomar. Isso a história conta, relata e é verdadeiro. Exemplos, né? Bom, no nosso espaço hoje, conversando sobre contabilidade, vamos entrevistar o Cristiano. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Então vamos aí a vinheta do Conversando sobre Contabilidade. Cristiano, e aí, Cristiano, como é que está te tratando aí nessa Covid-19, meu? Então, Silvio, é um paradoxo, Guri novo aí, né? É um paradoxo. Fora da área de risco. Totalmente fora da área de risco, não é? Acredito eu que o tempo passou muito rápido, né? Tem passado muito rápido. É verdade. A gente teve muitas resistências aí, todo mundo teve muitas mudanças, né? Quanto a essa questão da Covid. Foi um aprendizado e conforme tu bem pondera, né? A gente vai ter o pós-Covid, o anti-Covid e o pós-Covid. Perfeito. Bom, o que não passam são as obrigações que temos com a Receita Federal, né? Isso principalmente você que é pessoa física. Antes do assunto principal de hoje, vamos estabelecer o seguinte: como é que estão os prazos para a declaração do imposto de renda, seja para pessoas físicas, né,
como para as jurídicas. Isso. Então, aí, caros colegas contadores, contribuintes, a gente deve lembrar, prazo para o imposto de renda, 30/6. Então, a gente já passou bastante tempo do que seria o prazo original, que seria 30/4. Tivemos 2 meses aí, na verdade, um mês e meio. Ainda tem muitas declarações a serem resolvidas, Silvio. Então, só lembrar aí os contadores, prazo 30/6. Pessoal, comece a organizar, a gente sabe da dificuldade, a gente tem encontrado muita dificuldade, Silvio Vilmar, porque o pessoal ainda tem aquelas restrições de sair, de contato e tudo mais, mas o pessoal mais antigo. Só que vamos ter que vencer essa barreira, porque provavelmente não vai ser prorrogado por uma necessidade aí também de a questão de arrecadação. Então, contadores, caros colegas, caros contribuintes aí, 30/6 aí é o nosso prazo fatal. Mãos à obra, Vilmar. Mãos à obra. Pois é, Cristiano, fizeste um apelo até aos próprios colegas contadores, né, no sentido de que eles também coloquem ali os alertas aos seus clientes, aos contribuintes desse prazo. E acredito que não haverá nova prorrogação mesmo. E o papel do contador nessa situação toda de crise que nós vivemos, estamos vivendo, vamos viver por mais um bom pedaço, e isso aí traz um manancial de alterações a todo momento, etc., né? Dentro dessa crise toda, crise burocrática, crise econômica, crise de organização, crise de prazos, né? Como é que está, Cristiano, o papel do contador, do profissional da contabilidade? Então, Vilmar, isso aí foi um assunto que a gente teve muito debate. Hoje tem a questão das lives, né? Tem muitas lives, o pessoal tentando entender essa situação, né? Inclusive, se discutiu muito a questão da essencialidade da profissão contábil. Isso aí já foi agora, inclusive, ultrapassado por uma questão de fato. As empresas têm essa necessidade, né? E muitos dizem, os CNPJs estão morrendo. Mas a gente tem que ter muita calma nesse momento, porque muitos acabam dizendo que estão morrendo, mas não é em questão do Covid, é em questão de gestão. Porque sempre morreram, né? Já havia algum problema. Então isso aqui, na verdade, assim, a gente tem que conseguir tentar separar. Muitos já têm uma gestão ruim, conforme a gente já fez, acho que, outros programas, né? Não tem controle de gestão, não tem várias situações, né? Tu não tem um controle tributário adequado e acaba que a empresa, ela nasce uma nata morta, né? E vira bola de neve e pronto, né? Já nasce meia ruim. Então, hoje, muita gente também culpa a questão da morte dos CNPJs do Covid. Não é tudo o Covid, né? Mas aí, voltando à tua pergunta, a questão da importância. A gente perpassa por uma questão da burocracia, né? Antes do Covid, a gente tinha uma burocracia, e aqui acho que a gente deve abrir um parênteses na questão da burocracia, porque a burocracia ela sempre existiu, e a burocracia é necessária. Né? Max Weber já dizia, né, a teoria da burocracia, que a burocracia é necessária para evitar fraudes, melhorar processos, né, fazer alguns dispositivos em que a empresa reduza custos e controle. A burocracia que a gente se refere, a hiperburocracia estatal, aquela que é nefasta, aquela que ela agride e de certa forma, até... Inviabiliza negócios. Inviabiliza o empreendedorismo. Cobrança muito forte e a facilitação mínima. Exato. Né? Então, antes do Covid, a gente tinha uma burocracia estatal enorme. Pós-Covid, isso aqui foi amenizado, entre aspas, com algumas prorrogações. Prorrogações de tributos, prorrogações de declarações, o que na verdade é uma medida paliativa e foi muito bem recebida e foi muito necessária, porque naquele momento era um momento em que todo mundo estava se organizando, né? Entretanto, vai passar, ou teoricamente já está quase chegando no prazo desses pagamentos e o finalizando essas prorrogações, e a gente vê que o Covid ainda está aí. E ele ainda está nos criando alguns problemas, né, em que nós não estávamos preparados. Essa guerra não foi vencida ainda. Não foi vencida. Então, a gente tem, assim, muitas questões de que... Eu até posso dar um exemplo para vocês, um exemplo da questão da burocracia estatal. O governo, ele lançou a questão do auxílio emergencial. Isso.
O auxílio emergencial, obviamente, talvez ele não esteja extremamente ligado a alguns contadores, entretanto, os das pequenas, eles se envolvem muito. Ele lançou esse auxílio emergencial a toque de caixa, porque era necessário, entretanto, ele lançou um programa que não funcionou. Isso é prova viva da ineficiência, né, estatal e das burocracias que são criadas, porque hoje a gente toma tanto o contribuinte como o cidadão como corruptos, de certa forma, porque o Estado ele não confia, ele não te libera com determinadas exigências, quando o momento ele precisaria que liberasse e depois ele conferisse e punisse, se fosse o caso, né? Deixa eu te perguntar outra coisa, Cristiano, em relação à questão dos recursos humanos. Tem uma burocracia muito forte, tu falaste no auxílio emergencial, mas tem outras situações, postergação, por exemplo, agora do banco de horas, etc. Isso tem desaguado muito também no encargo do contador? Muito, muito, Vilmar. O que acontece? O contador, além de contabilista, além de fazer contabilidade, tem que se preocupar com essa área de recursos humanos, né? Com certeza. Porque, veja bem, se nós pegarmos uma empresa grande, uma big aí, ela tem a área jurídica, tem o compliance, tem tudo. Esse daí, não, teoricamente, teve problema também, mas ele teve capacidade de pessoas capacitadas para fazer isso. Mas vamos pegar lá o barzinho do Zé. A grande maioria, vamos dizer assim, não é? O barzinho do Zé, que tem 5 empregados, 4 empregados, ele tem um contador externo e acabou. E é o clínico geral. Ele não tem, é o clínico geral. Ele não tem o advogado, ele não tem aquele compliance todo. Então, acaba caindo no colega contador. O colega contador ele se depara com algumas situações que são uma falta de controle, né? Às vezes a pessoa está trabalhando lá provisoriamente, né? Daqui a pouco um contrato precário e se desaguou nessa situação. Como que a gente resolve isso? Agora, quem que eu coloco? Eu faço suspensão parcial, eu posso fazer total, eu só posso fazer do fulano, talvez só o ciclano. Então, essas questões caíram nos contadores, os contadores tiveram que ir atrás e conseguir resolver, porque foi uma necessidade posta ali, a regra foi criada e acabou tendo muitos detalhes que não foram enfrentados. Né? Porque a gente sabe, a gente é um país continental. E tu acha que a categoria está preparada para essas respostas? Olha, hoje eu digo, procure seu contador, que ele é a pessoa que está mais capacitada. Eu vejo que o contador ele tem trabalhado o dobro do que trabalhava, ele tem enfrentado matérias que ele não deveria estar enfrentando e por ser uma questão de confiança do empreendedor, ele acaba procurando o contador. Muitas vezes, às vezes, o contador não tem uma resposta imediata. Isso é natural, porque realmente são situações em que estão se modificando muito. Outra situação, Silvio, que a gente pode colocar aqui como um enfrentamento da burocracia estatal é as medidas de liberação de recursos financeiros e econômicos para os pequenos e médios. Isso não tem chegado. Isso aí a gente vai, fato, pode consultar os empresários, que poucos estão conseguindo ter acesso a essas linhas. Uma coisa é a intenção e outra coisa é a ação governamental. A gente sabe muito bem, né? Outro dia até fez uma crítica ao BRDE. Só agora, depois que assumiu lá o ano passado, o governador só agora ele está nomeando o representante do Rio Grande do Sul no BRDE. O BRDE que foi criado lá em 1961. Lembra? Ney Braga, pelo Paraná, Celso Ramos, governador de Santa Catarina, e Leonel de Moura Brizola, do Rio Grande do Sul. E o BRDE, neste momento, é imprescindível, né? O BRDE que trabalha com linhas de crédito de médio e longo prazo. E é isso que as empresas médias e pequenas, que também são hoje, né, o alvo do BRDE, podem se beneficiar e passar nessa crise. Exatamente. Então, a gente fica com aquela pergunta. O que mudou, né? O que o Estado brasileiro mudou na questão da burocracia com o Covid? Isso daqui deveria ser amplamente discutido, deveria ter se criado... Implementado imediatamente. Exatamente, né? Criar algumas situações em que alivie essa burocracia. Porque a gente mudou o padrão. Hoje o empreendedor, ele está diferente do que ele estava antes. Perfeito. Era isso aí? Isso aí. Uma boa semana, então. Muito obrigado, Nesse nosso espaço que contou com o Cristiano, hoje é espaço conversando sobre contabilidade.
Olá, o conformismo nos leva à mesmice e à inanição. Não aceite ser um derrotado. Você pode tudo se for esse o seu desejo. Fé, antes de ser algo religioso, é um poderoso instrumento mental. Colocada em prática, vai te levar aonde você sonhar. Quando pensamos positivo, atraímos coisas boas. Quando pensamos coisas negativas, é isso que recebemos. Assim funciona a mente humana. Não dê ouvidos aos negativistas de plantão. Cultive coisas boas na mente e até selecione as suas relações pessoais. Você merece viver uma vida plena e abundante. Uma boa semana e muito bem abençoada. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, nós estamos recebendo 2 celebridades na área da medicina e da odontologia. Medicina, Dr. Marco Salles, prazer em tê-lo, Dr. Marcos. Tudo bem, Silvio. Sempre bom tê-lo aqui, né, trazendo novidades nessa área. Tem concursos extraordinários aí a serem administrados. Sim. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? E também, Dr. Rubens Martins, nosso odontólogo. Prazer, Silvio, te rever. Tudo de bom. Vamos de novo, né? Então, vamos de novo. Bom, além dessas celebridades na área da medicina, temos futuras celebridades também participando do programa, na área do futebol. Tá? Aqui à minha esquerda, Rafael, centroavante. Uhum. Centroavante, Sim. futuro centroavante do Grêmio. Sim. É? Tu faz gol mesmo, Che? Sim. Tu é filho de quem? Do Marcos, Dr. Marcos. Dr. Marcos. E aqui do lado, outro. Pera um pouquinho. É o mesmo? Sim. Não, é o A mesmo? gente é gêmeo. Não, mas são igual? Não, a gente é gêmeo. Ah, são gêmeos? Sim. Pedroca, aí, Pedrão? E aí? Tudo bem, meu? Tu ataca todas mesmo? Sim. Goleiro de quem? Do Grêmio ou Internacional? De qualquer um. Mas eu Tu é prefiro do gremista ou Grêmio. colorado? Ah, prefere do Grêmio. Tu é gremista? Sim. É? Teu pai é gremista? Hã? E é do Flamengo, na verdade. Ai, ai, ai. E aqui, no Rio Grande do Sul? Do Grêmio. E a tua mãe? Não torce pra Mãe não nenhum torce. time. Antes que eu era do Inter, a minha mãe falava que era do Brasil porque o Pedro era do Grêmio e eu era do Inter, ela não podia escolher, né? Aham. E daí, quando eu virei do Grêmio, e o pai era do Inter também, junto comigo. Daí eu virei do Teu Grêmio. pai era colorado. E ele Daí- disse que nunca era colorado. Mas É, disse que teu daí pai ele muito virou do colorado. Grêmio e a mãe do Grêmio também. Entregaste todas agora. É. Que beleza. Me diz uma coisa, vocês estão jogando? Onde é que vocês estão jogando? Onde é que vocês mostram o futebol de vocês? Ah, Estão jogando aonde? a gente jogava na base do São José, mas daí a gente saiu para estudar, porque a gente vai fazer a prova do Colégio Militar Ah, aqui legal, em Porto Colégio Alegre. Militar, A gente né? está fazendo um curso chamado Garra e o nosso professor chamado Tacílio, ele é muito bom. Ele é um manezão. Manezão, Otacílio, é? É. Tá, me diz uma coisa, tu é Otacílio centroavante Mané. e quer ser centroavante no futebol profissional. Faz muito gol ou não? Sim. E os zagueiros te atrapalham, ticam contigo? Não. Não? Tu passa por cima deles. Sim. É, então, isso aí tem que seguir do Grêmio. E tu, pega todas? Sim. E as guriazinhas também ou não? Não. Tem namorada? Não tem namorada, tio? Qual a idade de vocês? 11. Vocês não fazem aniversário quando? Hoje. Amanhã. Então, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que beleza. Fazendo aniversário hoje, pessoal, olha que maravilha, né? No dia da gravação aqui é aniversário, 11 aninhos? Sim. É? A gente vai comemorar.
Vai comemorar, o papai já está preparando a festa, a mamãe também. A gente quer bolo, né, Silvio? Não, temos que festejar, né, tia? Olha aqui, ó, alô, Dr. Carlos Biderman, nosso presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Aqui está nosso problema resolvido. Centroavante, para golear, Colorado, e goleiro para segurar todas. O D'Alessandro jamais vai fazer gol em ti, né, Che? Até quando for goleiro, ele já não vai jogar mais, né, Che? Ele vai estar aposentado, né? Tá aqui ele vai estar na Padre Cacique, ainda. Na frente, ali no asilo. Claro, né? O D'Alessandro daqui, ele já está no asilo, né? Ali no Padre Cacique, ele vai só atravessar a rua ali. Gurizada, aqui, ó, sucesso para vocês. Tá? Eu tenho certeza que, Biderman, aqui, ó, vamos levar essa gurizada lá pro Grêmio, né? Antes que venham aqueles, sabe que aqueles caras gostam de roubar grandes jogadores de outros clubes, né? Então, vamos evitar isso, né? Então, aqui, eu vou conversar contigo sobre o Rafael, nosso centroavante, e o Pedro, nosso futuro goleiro. Vamos falar uma coisa séria agora com o teu pai? Vamos também? Vamos falar com uma coisa séria? Sobre cursos, né? Vamos falar com o Dr. Marcos. Marcos, 2 cursos estão marcando para agora, né? Logo, né? Logo passar isso tudo aí. Sim, agora nós estamos promovendo os cursos, eu e o Dr. Rubens, né? A partir do dia 8... Dia 18? Dia 18, perdão. Dia 18 de julho e dia 25. Sim. São cursos para a área médica e para a área de estética, né? Envolvendo ácido hialurônico, máscaras e o do Botox. São cursos interessantes, a gente vai estar passando isso daí para a comunidade científica, né, que está interessado em fazer, se especializar. Tá, eu vou falar, qual é o primeiro curso? Vai ser qual? O primeiro curso que nós vamos ministrar será um curso de máscaras e microagulhamento. São cursos, Silvio, dedicados a essa área estética facial. Né? Então, engloba... o público-alvo seria esteticistas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros e dentistas. Então, são cursos para essa área de estética facial. O primeiro curso sobre microagulhamento e estimulação de colágeno na derme, na superfície da derme, e também máscaras faciais. E esse curso vai ser está programado para dia 18 de julho, né? O segundo curso para o dia 25 de julho, um curso de credenciamento e aplicação de Botox. Também dedicado, aí já não para esteticistas, mas para farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros e dentistas. E vai ser feito aqui em Porto Alegre? Será feito em Porto Alegre, nós estamos disponibilizando o espaço da clínica para fazer esse atendimento. São vagas limitadas, nós temos disponibilidade de 12 vagas. Então, as pessoas que tiverem interesse, entrem em contato no telefone do folder, que vai ficar disponível aí na gravação, né? Para poder saber mais informações sobre os cursos. E também vão deixar o contato se quiser fazer telefone celular, daqui a pouco, celular, qual é o celular? O celular é o do Dr. Marcos. 997 270272. Tá, esse curso tem uma destinação específica, faixa etária, homem, mulher e tal? Não, é para todo o público-alvo da área da saúde, né? Então, assim, a gente vai começar basicamente com um curso inicial e logo após nós vamos produzir módulos, né? Para cada vez que as pessoas surgirem no curso, a gente aprimorar esse treinamento. Doutor, naturalmente, para vocês dois essa pergunta, naturalmente que diante dessa questão toda, essa realidade do coronavírus, né? Nós vamos ter os procedimentos médicos tão cheios de cuidados, né? Para que as coisas aconteçam e não comprometam a saúde de vocês e do pessoal que vai persistir nos cursos. Que cuidados serão esses? Quer dizer, o pessoal pode ficar tranquilo, que mesmo... Porque eu imagino que até 18 de julho possamos ter passado já o pior da crise. Mas, de qualquer maneira, os efeitos deletérios dela ainda vão permanecer. Cuidados absolutos. Cuidados absolutos, assim, a gente tem um protocolo com as barreiras biológicas, né? Para que a gente possa trazer segurança no procedimento e tranquilidade também. Isso tudo vai ser explicado no curso, com certeza, né? Vai ser uma coisa, assim, interessantíssima. O pessoal vai aproveitar bastante. Recado final, então, doutor Rubens. Um agradecimento especial a ti, Silvio, pelo convite, né, ao teu programa, ao doutor Marcos. E hoje é o dia dos guris, né? Parabéns para eles. Aliás, tu tem um guri que também joga, né? Sim, o meu filho também se chama Rafael. Rafael? É Rafael também. Qual é a posição dele? A posição dele? Ele é lateral direito. É ponta direita. É raro, né? Ele está na base do Inter, né? No sub-9 do Inter. Está galgando os primeiros passos aí para conquistar, espero que grandes
vitórias aí. Pelo Dr. Biderman, outro aí, vamos... Bom, obrigado pela presença de vocês, gurizada. Ó, parabéns pelo aniversário. Dá um beijo lá na mamãe, é Rose, né? Dá um beijo na Rose. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Eu te amo, mãe, diz. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Então, tá legal. Olha aqui, ó, Rose, parabéns aí pela família e tal, né? Vamos ajudar essa gurizada, porque, na verdade, a gente vê que são guris que, e, sobretudo, tu tem me falado isso, né? Eles têm o foco no estudo, são estudiosos, estão muito bem no estudo, mas também tem a profissão deles que eles escolheram, que é o futebol. E tenho a certeza que eles terão sucesso. Parabéns, Rafael. Pedrão, um abraço, tá? Até a próxima, tá? Eu quero te ver jogar, tá? O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o nosso comentarista. Hoje vai ser entrevistado, né, o Gambara? Professor Saul. Professor Saul, grande Saul, ali na região metropolitana, é o cara que comanda aí as coisas. Saul, obrigado pela tua presença aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, Saul, nós temos vários assuntos, claro, vamos aproveitar aqui o potencial do professor Saul. Tu faz muitos cursos agora, está fazendo online também, né, Saul? Sim, a gente tem uma atividade, né, no nosso portal lá de cursos online, né? Agora está saindo Os Segredos de um Profissional Incontestável. No ano de 2018 eu tinha escrito um livro sobre a questão de terminei a faculdade agora, para quem está cursando, quem está fazendo pós-graduação e tal. E a gente trouxe então uma linguagem de melhoria de desempenho, né? Como que eu posso ser um profissional que entrego mais resultado, né? Então, mais ou menos essa é a tônica que a gente procura trabalhar lá nos nossos cursos, né? Apesar da PS Capital ser uma empresa de análise tributária, consultoria jurídica, consultoria administrativa, só que a gente sabe que por trás da pessoa, por trás de toda a execução tem um ser humano que tem que estar bem para poder entregar resultado. Então, eu me dedico muito ao desenvolvimento, né, ao autodesenvolvimento, para gerar a melhor competitividade para as empresas. E, aliás, num momento como esse, cresce em importância um tipo de tratamento desses, né? Exatamente. A questão da trabalhabilidade, ela tem que ser muito colocada em evidência, nesse caso, né? E também a questão das lideranças. A gente tem visitado empresas assim, a gente vê as lideranças meio caídas, meio preocupadas, desanimadas. E aí eu pergunto para o empresário, logicamente só eu e ele, né? Vem cá, tu tá te vendo, tu tá vendo como é que tá a tua postura? Imagina quem trabalha contigo, o que está pensando? A empresa está quebrada, a empresa está... Ou seja, o motor, a energia do negócio está nele. Então ele tem que estar bem, ele tem que estar... Ele tem que estar passando energia, positividade. E, na verdade, o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão se contaminando demais. É muita notícia ruim, de todas as áreas, né? Então, tu pega o smartphone, tu pega a televisão, tu recebe isso em casa, são os teus amigos. Então, isso vai gerando uma energia de escassez que tu te mete dentro do problema e não consegue ver a solução. A primeira coisa que tu tem que fazer é sair do problema e procurar a solução e não procurar vivenciar o problema. E, a partir disso, começar a desenvolver. A gente sabe que o mundo está passando por uma grande provação. Nós sabemos disso, né? O Covid-19, ele se tornou uma grande provação para todo mundo. Bom, agora a palavra reinvenção. Os faturamentos chegaram a cair 90%.
né? E nós estamos vivendo um momento agora. Junho é uma incógnita, a gente não sabe se agora a gente está vendo que, no caso aqui no Sul, né, o Covid não está evoluindo, então as coisas estão sendo retomadas aos poucos, porque existia e existe ainda a iminência de termos um retrocesso, ter que fechar tudo de novo, né, e tal, né? Imagina, vai ser um horror. Final de junho, os empreendedores que fizeram aquela adesão àquela medida provisória dos funcionários para poder o governo pagar pelo seguro-desemprego, vão ter que chamar esse pessoal de volta. Se bem que a portaria foi renovada, mas foi renovada para quem não fez ainda, né? Então, para quem já optou, não tem como renovar e tem que segurar esses colaboradores por 60 dias. Então, a gente pode ver que julho e agosto as empresas elas vão estar pagando um excesso de caixa. A tendência, se não ocorrer nada que prorrogue isso, alguma coisa, será isso. E em setembro, então, se prevê uma grande demissão em massa, se a economia não reagir. E a gente sabe, né, as pessoas estão com muito medo de sair na rua, as pessoas não estão consumindo. A gente sabe a dificuldade que está isso. Eu me dediquei a visitar alguns shoppings, alguns comércios, né? Porque o comércio é que movimenta o serviço, movimenta a indústria e tal, né? Tudo muito parado, os empreendedores lá olhando, as praças de alimentações dos shoppings paradas, as lojas querendo vender, e tu olha para dentro, não tem ninguém, sabe? Então, o cenário é esse. Mas o que acontece? Tu tem que estar focado no teu negócio e, egoisticamente, tu tem que pensar, eu não quero me contaminar com notícias ruins e o que eu posso fazer para me reinventar. Essa aprovação vai derrubar muita gente, principalmente as pessoas que estão vibrando muito em negatividade, e vai trazer muita oportunidade, sim, para quem pensar numa situação, numa alternativa de reinvenção de negócio. Falasse em positividade, eu fiquei bastante, vamos dizer assim, curioso para saber, tu como consultor de empresas, professor e cursos e livros editados, enfim, não é? Essa positividade, como trabalhar essa positividade dentro de um cenário tão cruel como este? Porque, de um lado, a gente vê que realmente as empresas, elas precisam avançar, elas precisam continuar, porque se as empresas não continuarem, não é? Aquilo tudo que tu falaste, demissão em massa em setembro, etc., isso aí, falências, enfim, né? Isso aí virão ocorrer inevitavelmente. Mas, por outro lado, nós temos um recesso, um temor, que colocaste muito bem, das pessoas saírem à rua, mesmo com toda a proteção que a gente sai, com máscara, com higiene nas mãos, né? Cuidado ao tocar as coisas, principalmente tocar o rosto, a boca, o nariz e os olhos, não é? Como trabalhar essa positividade dentro desse cenário tão cruel, tão antagônico. O empreendedor lá com o seu negócio, esperando o cliente, não é? Com todos os cuidados, mas o cliente com todas as suas restrições também e muito temor pelas notícias que são basicamente aterrorizantes. A gente vê isso aí, a grande emissora como a Globo e os seus puxadinhos, que eu sempre digo, só põe terror, terror, terror. Qual é a fórmula, professor Saul, para trabalhar a positividade? Bom, assim, é muito uma questão de crença, de fé, no caso, de atitude do que de ciência. Então, se eu fosse falar dentro de uma academia, isso, né, falando sobre artigos científicos e tudo mais, eu teria poderia ser até um pouco atacado com relação a isso, mas na prática mesmo, Vilmar, eu vejo assim, ó, tu tá com uma situação posta, tu tem duas opções, tu tem que sofrer com aquilo ou buscar uma solução. Então, assim, se tu tem essa possibilidade de buscar uma solução, de sair do problema e resolver, ficar sofrendo com aquilo não vai te agregar em nada. Tudo aquilo que a gente foca, a gente amplia. Se tu começa a focar em contas que tu não vai ter dinheiro para pagar, elas vão ampliar. Se tu começa a focar em alternativas de receita para resolver o problema da tua empresa, aquelas alternativas de receita vão ampliar. Né? E eu estou falando, tudo bem, estou falando de ciência, estou falando de física quântica, estou falando daquilo que eu tenho estudado muito, que é o poder vibracional, né? E tenho procurado, junto à minha tese de doutorado que está sendo construída, colocar a espiritualidade juntamente com a questão energética para melhoria de desempenho, melhoria de venda, melhoria de resultado de negócio. Tu tem duas opções e a grande inteligência disso, vamos dizer assim, a questão
que te faz perceber as energias e tudo mais são as tuas emoções. E tu decide que emoção tu quer ter. Né? Então está na hora de ter o sangue frio. Tu falaste sobre emissoras, né? Eu travei a minha televisão lá em casa, né? Qualquer televisão que se tenha, não tem algumas emissoras que não tem nem o canal, certo? Eu não quero essa intromissão na minha vida. Até isso, tu falaste agora na questão que nós é que decidimos o que nós queremos ser e vamos ser no futuro. Quer dizer, se tu começa a te intoxicar nesses canais, a Rede Gables, que eu sempre chamo, né? A Rede Gables e os puxadinhos aí, quer dizer, eles estão numa campanha para colocar as pessoas para baixo. Então, eu decido, se eu vou ver este canal, eu vou ficar como? Eu vou ficar para baixo. Eu não vou sair do atoleiro. Tá? Eu não vou ver o raio de luz e vou para o fundo da caverna. Quer dizer, vamos nos encavernar de novo. Então, decide você como fez aí ele. Eu já há muito tempo, aqui, a Rede Gables aqui não entra na minha televisão em casa há muito tempo. Então, faça você também essa experiência. Quer dizer, é como disse o professor, e com toda a propriedade, né? Quer dizer, nós escolhemos o nosso caminho. Nós temos o livre-arbítrio. O brabo é que muitas pessoas, né, professor Saul, elas são tomadas pela massificação da informação e das coisas que estão por aí. Então, elas são como um rebanho, elas vão atrás daquilo. Não, você tem, e tu falaste muito bem a questão do egoísmo. Ora, a coletividade sadia, ela se forma a partir de quê? De virtudes individuais. Exatamente. É isso? E a gente não pode, estando doente, tu não consegue ajudar as pessoas. Claro, claro. E assim como a gente escolhe o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, a marca da água, por que a gente não pode escolher o que a gente quer assistir, o que a gente quer escutar? A informação que tu quer obter. As pessoas que a gente quer conviver também. Né? Não é assim, a gente consegue se manter atualizado. Hoje em dia não tem como sobreviver à frente de uma empresa, à frente dos negócios, sem estar Mas também tem muito lixo. Tu consegue selecionar isso. Onde começa uma ideia que pode me remeter a um estado de negatividade, que eu possa ficar preocupado com alguma coisa, eu simplesmente deleto e não sigo. Existe uma teoria que 17 segundos num pensamento, ele começa a se materializar, porque depois vai vindo outros pensamentos, e 68 segundos, isso é do casal Hicks, lá do Abraham, né? Em 68 segundos, tu já está com o poder de materialização. E o próprio Einstein fala, né, que energia e matéria é tudo a mesma coisa, só que em estados... A teoria da relatividade, né? Tudo em estados diferentes, né? Então, o que nós temos que tirar um pouco do ruim de tudo isso e pegar o bom e dizer o seguinte, se eu ficar pensando coisa ruim, só vai acontecer coisa ruim. Nós estamos no planeta vibrando muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim aí vibrando. E tu tem que saber, aí a habilidade, a aprovação, em manter a alegria, né? Viver o presente, ver, por exemplo, o momento, a alegria desse momento, a alegria de poder conversar, de poder produzir, né? Celebrar que tem saúde para isso, que tem vontade e poder, então, realizar de maneira diferente. É um problema enorme. Assim, clientes nossos lá do escritório, com 100 e poucos funcionários que está demitindo e agora restam 60, por exemplo, e não tem o que fazer com os caras, não tem dinheiro para indenizar. Né? Tu vai dizer, poxa, como manter a alegria, como manter né, o alto astral numa situação dessas? Mas também ficar em baixo astral adianta? Né? Então tem que pensar em soluções. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. O grande problema hoje é que a economia não está retomando, sabe? Existia ainda uma utopia de, por exemplo, academias que resolveram abrir acelerando a 100 por hora, como se o mercado fosse março, iniciando o ano, né, como tem aqui no Sul. Mas não, né? Hoje tem que se iniciar uma proposta diferente, uma situação menor, lendo o mercado. Se tu entrar como estava, achando que vai voltar o que era, tu não vai conseguir. Mas tu só consegue ter esses pensamentos, ter essa solução, se tu manter a tua cabeça, né, o teu espírito elevado, o teu pensamento elevado. Outro fator, professor Saul, que eu entendo seja dentro dessa propositividade, dessa positividade, é a negociação com aqueles a quem os empresários precisam, têm ônus, precisam, não é, prestar contas, precisam fazer pagamentos. Essa negociação, ela passa também por um pensamento, por uma propositividade, uma positividade muito acentuada, ou seja, vai negociar, por exemplo, lá com o locador, tá? E já chega de baixo astral, já chega pessimista, já chega derrotado.
a negociação não vai ter um bom êxito também, não é? Se não houver essa situação de otimismo, olha, vamos lá, vamos negociar, vamos resolver aqui, vamos baixar o aluguel por tantos meses, vamos retomar lá adiante, não é? Vamos fazer essa situação girar, porque se eu desocupar agora, o teu imóvel não vai alugar novamente. Quer dizer, esse tipo de trabalho o senhor também entende que seja importante para que a roda comece a girar? É uma questão de sobrevivência agora, né? Tem que sobreviver. Mas aí entra a questão de tu sair do problema e realmente usar a inteligência, tá? O que aconteceu? Vamos falar... com o Covid, todos os contratos assinados anterior a ele, tá, caíram por terra. Por quê? O Código Civil fala, se por acaso tu assinou um contrato e houve alguma situação inesperada... Motivo de força maior, isso deve ser renegociado. Sim. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que analisar o contrato, pega um advogado, analisa o contrato. Primeiro, tu conversa com a pessoa, né? Pelo amor, não pela dor, mas pelo amor, pela vontade. Isso está acontecendo muito com shoppings, porque as pessoas não querem perder a boa relação que tem. É a busca amigável da solução. Exatamente. Não é? Mas, em alguns momentos... não existe essa amizade toda. Eu quero dizer assim, não, é isso aí que eu quero, senão vai ter. O que tu tem que fazer? Tem que ajuizar uma ação, certo? E pedir para o juiz arbitrar um novo valor baseado na nova economia. E ele arbitra. E aí tu tem lá o teu aluguel negociado. Ou seja, tu começa a pensar de uma maneira inteligente como é que tu vai resolver. O que a gente tem que entender é o seguinte, todas as regras do passado, elas estão em possibilidade de discussão, todas elas. Todas as situações, isso o próprio Covid resolveu muito. Eu estava no empresário essa semana, foi ontem, e ele estava falando assim, olha só, eu tinha aqui uma pequena empresa, mas muito rentável, né? E ele está bem, ele conseguiu prosperar, ou melhor, sobreviver, né? O que ele fez? Ele foi lá e de 30 funcionários ele tirou 10. Mas quem eram os 10? Eram funcionários que, para ele, já deveriam ter saído, que estavam muito tempo na empresa, que estavam para se aposentar e tudo mais. E ele usou da questão do Covid para negociar, né? E realmente ele estava é um cara que tem um coração muito grande, ele estava muito preocupado com a saúde daquelas pessoas, ele foi lá e encaminhou. E a empresa dele acabou ficando mais enxuta, com 20 pessoas. Ele está abrindo mão de comercializar alguns produtos da área dele, focando mais na área dele, ou seja, ele resolveu repensar o negócio. Né? E assim ele conseguiu. Aliás, isso vai acontecer na economia de modo geral, né? Porque se pega assim, ó, na década de 80, por exemplo, lá, a Inglaterra teve a Margaret Thatcher. Nos Estados Unidos, na mesma época, o Ronald Reagan. E eles começaram a economia americana e a inglesa estavam muito paradas. E eles começaram a injetar ânimo nos empresários, criar empreendimentos e tal. E ali se estabeleceu, o Milton Friedman foi Prêmio Nobel de Economia, lá na década de 80, que estabeleceu as normas liberais. Mas aí eles chegaram à conclusão seguinte, que mesmo crescendo a economia, mesmo gerando riqueza, elas não proporcionavam de maneira correspondente, elas não abriam as vagas no mercado de trabalho necessárias. Ou seja, e a partir de agora, no Covid, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a retomada, como tu falaste aí da economia, mas muitas empresas vão fazer como o empresário fez. Quer dizer, elas vão buscar o mesmo resultado com o menor número de pessoas, menos gente. Então, vamos ter criação de riquezas, mas não vamos ter, na mesma proporção, criação de empregos. Uma empresa que hoje ela coloca 5 mil colaboradores, manda embora 5 mil colaboradores, vamos lá, em 2024 ela vai ter um aquecimento de mercado e ela vai ter que chamar. Para ter o mesmo resultado, ela vai chamar possivelmente 1.500 a 2.000 pessoas. O resto vai ser absorvido por questões de melhoria de processo, pela própria indústria 4.0, né, que tá trazendo toda uma série de inovações e agora está muito em alta isso. Então, isso não vai converter em emprego direto, não. Quanto mais dinheiro o governo coloca numa empresa, mais ela melhora os processos, a sua gestão, e menos pessoas ela precisa. Meio paradoxal, é bem paradoxal, inclusive, né? Mas o que tem que fazer, né, com relação a isso? Como que a pessoa vai sobreviver nesse mercado? Ela tem que se desenvolver, ela tem que ser mais empreendedora, ela tem que buscar melhores soluções. Negociar mais, não é? Negociar, entregar mais também. Aliás, nesse sentido aí, por exemplo, nesta semana, a Junta Comercial anunciou aí que aumentou em 30% de maio para cá o número de pessoas buscando abrir as MEI, microempresa individual, ou seja, as pessoas que naturalmente acho que perderam o mercado de trabalho, né? Então agora estamos com uma nova visão do mercado. Então
Eu acho que aí vai haver uma compensação, né? Sim, mas infelizmente, né, existe no mundo a pesquisa GEM, que é a pesquisa que mede o empreendedorismo no mundo, tá? Existem 2 tipos de empreendedores, por necessidade e por oportunidade. Infelizmente, essas MEIs que estão surgindo são por necessidade. E a necessidade muitas vezes ela não traz o preparo devido para empreender. Não se qualificou devidamente para aquele tipo de atividade. Exatamente. Às vezes tu pega uma pessoa que ela sabe, por exemplo, ela é um excelente cabeleireiro, um excelente soldador, sabe? Uma pessoa que tem uma habilidade muito grande no trabalho, mas uma coisa é tu saber cortar cabelo, outra coisa é tu administrar um salão. Né? Então isso precisa ser desenvolvido e o governo vai ser fundamental. Essa questão da necessidade que tu colocaste, Platão, por exemplo, quando ele fez a República, a obra dele, ele dizia o seguinte, que ele estava explicando ali como é que se formava o Estado e tal, e ele dizia assim que o Estado nascia da necessidade. Por isso que surgiu aquela expressão, aquele slogan que a necessidade é a mãe da invenção. Então, eu acho que realmente tu tem razão. Muitas empresas que estão surgindo da necessidade, elas estão sendo feitas por pessoas que nem têm aquela habilidade, não estão propositadamente, não têm digamos assim, aquela experiência, aquela habilidade e aquelas qualidades para desenvolver aquele produto ou estar naquele mercado. E isso vai acontecer muito também. Exatamente. E cabe ao governo entender o movimento que está se criando na economia e ser um facilitador e não um dificultador dos negócios. Então, o nosso governo vai ter que ter uma sensibilidade para entender como que ele pode facilitar os processos. O governo federal está tendo, porque assim, esses dinheiros que estão sendo distribuídos, eles estão evitando, por exemplo, saques, eles estão evitando violência, né? Eles estão trazendo um amortecedor da tensão social. Exatamente, estão trazendo um equilíbrio e espero que eles continuem com essa visão, né, de promover o desenvolvimento para auxiliar, né? Porque até então o empreendedor pensa assim, o governo atrapalhando, já está bom. Mas eu posso dizer, está auxiliando e vai auxiliar mais. Espero que tenha sensibilidade daqui para diante para continuar fazendo isso. Perfeito. Professor Saul, o pessoal que quiser, realmente é muito bom conversar com o Saul, né? Essa experiência, essa qualificação para isso. Só que empresários que querem fazer um contato com o senhor aí, como é que faz? professorsaul.com.br. Simples assim. Simples assim. Parece que até que ensaiamos, né? Saul, obrigado pela tua presença aqui, tá? Muito obrigado. Um abraço. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Nessa semana, planejei falar de fascismo e comunismo, 2 fanatismos políticos que a história já condenou pelo prejuízo que causaram aos povos que se submeteram. Na quarta-feira mudei de pensamento, mudei de ideia, quando vi os números da economia da produção industrial, tanto nacional quanto a gaúcha. São quedas enormes, aonde mais que quedas de produção, falamos em empobrecimento da nação, dos estados e das pessoas. O dinheiro público para a saúde, para investimentos, crescimento do Estado, vem do cidadão, da circulação de bens, produtos e serviços. Nos combustíveis, por exemplo, a gasolina paga 30% de ICMS. Esse setor responde por algo como 15% a 17% de toda a arrecadação do Estado. Se o consumo reduzir, por exemplo, 30% e reduziu, o nosso Estado perderá mais de 5% de toda a sua arrecadação. Já está numa M sem tamanho. Adivinha quem vai pagar mais esta conta?
Pois é, estamos cheios de cavaleiros do Apocalipse pregando que as perdas com o Covid-19 serão meramente simbólicas se comparadas com as perdas que o empobrecimento trará com a quebra da saúde, da produção, do emprego, da manutenção de estradas, entre outras tantas. A fome irá matar mais que o vírus. Devemos permitir que a microeconomia ande. Ela é mais direta e vulnerável nesse momento. Temos milhares de artesãos, artistas plásticos e uma infinidade de outros profissionais liberais, microempresários, produtores que desejam trabalhar e ainda não podem. Não podem esperar o final da pandemia ou serão também apenas estatísticas. Vamos a um exemplo. O tradicional Brick da Redenção, onde não apenas os expositores trabalham, mas também centenas de pipoqueiros, churro, cachorro-quente, balões, água, refrigerante. Quanto mais locais, mais atrativos para o porto-alegrense pegar um sol, menor a concentração em um só local. Não reclamam todas as segundas-feiras do público que se concentra na orla? Com todos os cuidados possíveis, desde o distanciamento das bancas e até o não atendimento a quem estiver sem máscara, por exemplo, está na hora do Executivo autorizar o funcionamento destes, autorizar o funcionamento do Brick da Redenção e de todas as feiras de artesanato, artes plásticas, antiquários, alimentação na cidade. Vamos pensar Porto Alegre e trabalhar por ela. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, vamos bater um papo aqui com o nosso Vilmar Govinatsky. Vilmar, e aí, Vilmar? Tu nunca parou praticamente de trabalhar no Covid, né? Não, nunca parei. Eu tenho uma atividade que é muito peculiar, que é manutenção de predial. Condomínios, manutenção predial. A IES, manutenção predial. E esta atividade, ela tem trazido uma situação interessante, até porque as pessoas, ao ficarem mais em casa, não é? Começam a ter mais demandas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, é o portão que eu quero melhorar do condomínio, é o CFTV que eu quero também dar uma priorizada, dar uma ampliada para trazer mais segurança, né? Isso aí tem trazido uma demanda, uma boa oferta de serviços. Aliás, nessa tua área relativamente há uma correlação e as empresas de construção civil, né? de material de construção, né? Também, esses tipos de serviços não perderam, porque são serviços essenciais, são serviços que dizem respeito ao dia a dia, não só a questão do conforto, mas principalmente a questão da necessidade. Muitas coisas não podem parar, não tem como parar, quer dizer, precisa uma manutenção, não é, para trazer segurança, para trazer mais possibilidades, não só de conforto, como eu disse antes, mas são situações todas, né, do convívio, né, a iluminação, o elevador que precisa estar sempre operando. Todas essas situações aí são efetivamente bem relevantes. Até com mais gente em casa, mais movimentação no condomínio, né? Não só os equipamentos precisam de manutenção, eles exigem uma manutenção melhor, mas também as pessoas de dentro começam a verificar coisas que precisam ser consertadas. A observação, né, das pessoas também traz esse tipo de demanda. Né? Essa necessidade. Tem atividades, não só essas, atividades profissionais de assessoria também, contábil, advocatícia, todas essas atividades aí, elas não perderam muito as suas demandas. Agora, o que me preocupa muito são as atividades comerciais. Eu tenho visto nos shoppings, Silvio, que as lojas estão com problemas de clientes e muitas estão fechando, já fecharam inclusive, não é? A gente vê assim lojas que fazia tempo que estavam ali, hoje tem lá uma cortina de papel, indicador claro que a loja foi embora. Isso é preocupante porque qualquer ponto de trabalho, qualquer posto de trabalho, qualquer empresa, seja comercial, seja, enfim, industrial, etc., que paralisa, ela traz, é como atirar a empresa eu comparo como atirar uma pedra na água, quer dizer, ela vai formando círculos que são atividades correlatas, entregador, tudo em torno, gira em torno, não é só o emprego direto, os empregos indiretos. Então isso aí realmente é uma situação que a gente fica bem preocupado, sabe? E uma coisa que nós gostamos aqui sempre de tratar é para alertar você o seguinte, olha, que nós sofremos uma intoxicação de informação terrorista sobre a Covid, que não tinha essa proporção toda que
essa mídia acabou fazendo, né? Mas você que tenha coragem. Aqui, ó, nós falamos agora com o professor Saul, que esteve aqui também no programa, nós temos que enfrentar o monstro, não está ali na saída da nossa porta querendo nos engolir, não. É ter os cuidados necessários, né? Veja bem, olha aqui, ó, nós vemos aglomerações em vários lugares, ônibus e tal, nas favelas e tal, e nesses lugares não existe o Covid. Quer dizer, ela se restringiu uma parcela da população que viaja, tem um certo nível de renda, né? Então, não tenha medo, vamos sair, tire da sua mente o medo, o terror que foi imposto para você. Libere a sua mente e as coisas, os dias estão maravilhosos, vamos aproveitar isso, né, Vilmar? Aproveitar isso e os cuidados, né? Claro, com os cuidados. Recomendados aí pelas autoridades sanitárias, o uso da máscara em situações de aglomeração, eu entendo que ela deva ser utilizada largamente. Agora, cuidar, o distanciamento social é importante, né? A higienização das mãos, evitar levar as mãos ao rosto sem higienização, enfim, isso aí é o suficiente. E são procedimentos, né, Vilmar, que nós sabemos, temos absoluta convicção de que são procedimentos que passarão a ser hoje normas de conduta e de comportamento da sociedade. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui, né? Obrigado. Programa Economia e Desenvolvimento. Agradecemos também a você, telespectador, muito obrigado pela audiência, 20 anos no ar, nossa Economia e Desenvolvimento. Uma bela semana de trabalho a todos vocês, coragem, fé, ousadia e vamos viver a vida. Uma bela semana e até a semana que vem.